Olá, boa noite a todos. Uma boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Dri, tudo bem? Vamos dando alguns recadinhos. Sexta-feira agora próxima, dia 15, a gente convida todos para a palestra pública na Fraternidade Espírita Chico Xavier. Essa sexta em especial a gente vai estar recebendo o Carlos Alberto Santana. Ele é conhecido mais como Santana. Quem não teve, eu já tive a oportunidade de assistir a duas, um foi seminário e uma outra palestra. É imperdível, gente. Boa noite, Maria Luísa. É imperdível. Então, sexta-feira, a casa está de portas abertas para receber a todos com a palestra do amigo Santana. E a gente vai levar os chaveirinhos para quem não teve oportunidade, não conseguiu comprar. A gente vai levar os chaveirinhos da gratidão, que são os chaveirinhos que a renda, que custa R$10, que a venda desses chaveirinhos a gente reverte, né, para as cestas básicas das famílias assistidas. Então, o chaveirinho da gratidão está sendo feito com muito carinho, com muito amor, por apenas R$10 para ajudar na compra das cestas básicas das famílias assistidas pela fraternidade. A gente levou segunda-feira uma quantidade, nós vendemos todos, graças a Deus, e a gente agradece a quem, né, a quem comprou, né, que esse dinheiro vai ser muito bem-vindo lá nas cestas das assistidas. Sexta-feira, na palestra pública, lá na Fraternidade, a gente vai levar novamente, vai ter mais chaveiros, tá bom? Queria também agora, a gente vai começar a reforçar o seguinte: a gente sempre pede lá na Fraternidade, quem tiver roupa, agasalho, colcha, qualquer tipo de roupa, lençol, material, até às vezes a pessoa quer se desfazer de um móvel, pode entrar em contato com a gente. A Silvânia, ela sempre recolhe, o Pedro Paulo, porque a gente tem sempre alguém que pede, e também as roupas para pechincha, né, que arrecada fundos também para ajudar, né, na casa, nas cestas das famílias assistidas. Então, quem tiver roupa, algum tipo de doação, é só entrar em contato com a gente, com o Pedro Paulo, com a Silvânia, comigo por aqui, que eu direciono, que a gente recolhe na casa da pessoa para dar destino, tá bom? Então vamos lá. Hoje, a mensagem que saiu para hoje aqui, que eu abro um pouquinho antes, né, ao acaso, para dar uma lida, para, né, a gente ter um preparo. É do livro Fonte Viva, do nosso querido Chico, pelo Espírito de Emmanuel, e a mensagem 62, Devagar, mas sempre. E ela começa assim: mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E ela começa assim: observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes de líquidos. Não abandones o teu... Vamos parar por aqui. Até aqui
ele deu vários exemplos, né, de que a natureza não dá saltos, de que tudo obedece, né, ao seu cronograma. A árvore brota lá da sementinha. Boa noite, Priscila. Boa noite, Sula. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma casa, né, a gente não começa a casa pelo telhado, a gente começa pelas bases. Assim também é com a gente. Quando a gente vê um médico, um professor, um profissional, a gente lembra que ele não nasceu formado. Ele passou lá pelo maternal, foi alfabetizado, passou pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, para chegar onde ele chegou. Então a natureza não dá saltos, é preciso, né, percorrer o caminho, passo ante passo, dia após dia. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores de inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. A vida é um processo renovador em toda parte. Segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Então aqui ele está falando, né? A irmã vem falar para nós o quê? Que quando a gente se consagra, né? Que a gente tem lá as nossas questões que a gente quer, a nossa melhoria, a nossa reforma íntima, porque a gente se encontra aqui em busca do nosso aperfeiçoamento, né? A vida, a gente encarna com esse propósito da gente se melhorar, da gente progredir espiritualmente. E nessa busca da nossa melhora, da nossa reforma íntima, é necessário a gente atentar que a natureza não dá saltos. Não adianta eu querer conseguir tudo num dia só. A partir de hoje eu não julgo mais ninguém, a partir de hoje eu não vou falar mal de ninguém, a partir de hoje eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, eu vou ser assim. Tudo de uma vez, porque a gente acaba se violentando. A gente tem que ir aos pouquinhos, né? E através a mensagem de ontem a gente falava sobre o conhecer-se a si mesmo, né? Do exercício que Santo Agostinho nos falava para a gente fazer todas as noites, fazer uma reflexão. Através dessa reflexão, desse conhecer-se a si mesmo, a gente consegue detectar aquilo que em nós precisa de mudança e a gente fazer uma coisa de cada vez, né? A gente hoje, por isso que nesses Naranon, AA, eles têm, né, aquela frase só por hoje, porque é um dia de cada vez. Então, por exemplo, o AA, só por hoje. Então, aquela pessoa naquele dia ela não bebeu, é uma vitória para ela no final do dia. Então, só por hoje. Ela começa o dia dizendo só por hoje eu não vou beber. Então, quando ela termina o dia, ela pode dizer que ela foi vitoriosa. E que a gente faça esse exercício também, né, nas nossas buscas, né, que a gente tanto almeja. Que a gente faça o exercício de não fazer projetos a longo prazo. Porque é por isso que muitas vezes, quando começa o ano, a gente fala, esse ano eu vou ser assim, eu vou fazer assado, cheio de projeto, e a gente não consegue. Em fevereiro a gente já esqueceu de tudo. Façamos um plano e a gente começa, né, dia após dia. Não façamos a longo prazo para que a gente não desanime, né? E aí ele fala para nós que, quando ele fala que a frase de Paulo, né, que ainda que a carne se corrompa, a individualidade é imperecível. O que ele quis dizer? Esse corpo, ainda que um dia, né, esse corpo se corrompa, que esse corpo, né, vai um dia, ele vai morrer, nós somos espíritos que habitamos um corpo. Esse espírito é pela eternidade, ele está em busca dessa melhora, dessa reforma íntima. Então, é dia após dia. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com esforço de autoaperfeiçoamento em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça.
Então é indispensável que a gente persevere, porque a gente vai, como diz, a gente vai falhar. Eu tenho um propósito, por exemplo, vou dar um exemplo, de não falar da vida alheia, né? A maledicência, a fofoca. Aí a gente vai ser colocado toda hora à prova em reuniões com mais pessoas, onde vai vir assuntos e a gente vai ter que se esforçar para não fazer parte disso. Vai ter hora que a gente vai acabar falando, acabar cometendo esse erro? Vai. Mas o bom é que a gente já detecta que a gente tinha um propósito de não fazer isso, a gente acabou fazendo, ok, recomeça. Entendeu? Então, assim, a gente vai falhar? Vai, mas é perseverar. Aqui ele nos convida a perseverar nos nossos propósitos. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda? Prossegue mesmo assim. Ou seja, se a gente tem um ideal, né, um ideal realmente divino, né, algum propósito que seja divino, que a gente queira, é necessário a gente não esquecer o que a gente disse, que é a gente fazer dar pequenos passos dia a dia rumo, né, à concretização desse projeto. Sabendo que ele pergunta, há ensejo favorável à realização, ou seja, existe alguma receita favorável a essa realização? Ele diz, age com regularidade, ou seja, eu persistir naquilo regularmente, né, exercitar aquilo de forma regular. E se vai ter espinhos, vai ter dificuldades no caminho? Vai, mas prossegue mesmo assim. O tempo implacável, dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição, caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Ou seja, gente, a frase diz tudo, devagar e sempre. Não adianta porque a natureza não dá saltos. Não adianta a gente querer, por exemplo, eu vou começar no espiritismo, eu já quero começar presidindo uma casa, eu já quero participar da mediúnica, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, querer abraçar o mundo. Não. Em algum momento a gente vai falhar, em algum momento a gente vai desanimar. No primeiro é a gente começar a estudar, a entender a doutrina, a querer, né, ver. Que a gente tem muita mania, às vezes, quando a gente vai na casa espírita, querer que a família inteira vá, que a família inteira se converta, que todo mundo, tá vendo? É necessário mudar e a gente quer que... Não, vamos começar por nós, né? A nossa mudança, a nossa reforma íntima, dando um passinho a cada dia. Hoje eu começo com um estudo, uma leitura, amanhã eu já consigo, né, abraçar um serviço. A gente já quer começar lá de cima? Não vai dar certo. Como disse, quanto mais alto, maior é o tombo. Então, comecemos sedimentando as nossas bases, sedimentando o quê? A nossa fé, se fortalecendo, para que a hora que a gente encontrar algum obstáculo, a gente esteja com as bases fortes. Então, é isso que é necessário. A gente começar com o conhecimento, com o estudo diário, fazendo as nossas reflexões, fazendo a nossa reforma íntima, né? Buscando aquilo que a gente realmente necessita mudar em nós, porque a hora que a gente encontrar o primeiro obstáculo, a gente não desanime. Isso não serve, comecei, estava tudo muito bem, mas não deu certo. Não, é que a gente... Porque nós vamos ser provados, né? Porque o que é? A gente fala que a Terra é uma escola. A gente está na doutrina, a gente, né, estuda, a gente tem os conhecimentos, então a gente vai adquirindo conhecimentos, mas em algum momento esse conhecimento ele vai ser provado, para ver se a gente realmente aprendeu. Então, que a gente comece se preocupando com as bases, né, com as nossas bases,
sedimentando bem, fortalecendo bem essas bases, para que na hora que venham essas provas, que a gente vai, como diz, balançar, vai, mas a gente vai estar ali firme e forte, porque as bases foram bem feitas. Então é isso que a doutrina, que Emmanuel vem trazer para nós, para que nós façamos, né, criemos sim as nossas metas, as nossas buscas, mas vai de pouquinho em pouquinho. Não queira fazer tudo de uma vez, não queira, como diz, virar do avesso, porque a gente não consegue, aí a gente acaba desanimando, mas é dando um passinho de cada vez, fazendo como ele mostrou aqui em todos os exemplos, né? Uma estrada, quando ela começa a pavimentação, ela começa de centímetro a centímetro para depois virar uma rodovia. Uma casa começa pelas suas bases até chegar no telhado. Uma árvore começa lá da sementinha e depois vira aquelas árvores imensas, né, que trazem frutos, flores. Então, a natureza não dá saltos. Então, que nós sempre, quando a gente criar a nossa meta, daquilo que a gente quer pra gente, que a gente não visualize muito o resultado, que a gente começa visualizando o caminho, pequenos percursos, né? Que a gente não visualize lá longe, porque senão a gente vai acabar desanimando, tá bom? Então essa é a mensagem que a gente traz para hoje, que fica a reflexão aí, para que a gente persevere nos nossos propósitos. E isso, gente, é em tudo. É na nossa reforma íntima, é naquele trabalho que a gente almeja, naquela profissão que a gente almeja, naquele estudo que a gente almeja. A gente sempre, sim, criar metas, mas perseverar. Eu disse no início, para quem não chegou no início, sexta-feira, dia 15, a gente vai ter uma palestra com o Santana, que é lá de Barra Mansa, um palestrante ótimo para quem não conhece, vai estar na Fraternidade Espírita Chico Xavier, na sexta-feira agora, dia 15, às 19 horas, vale muito a pena, tá? Então a gente vai estar lá de portas abertas para receber todos vocês. Quem quiser... Já estou fazendo novos chaveiros da gratidão, então sexta-feira a gente vai levar os chaveirinhos da gratidão para quem queira, e na segunda também, tá? E aquelas pessoas que eu não entreguei ainda o chaveirinho, que me encomendaram, é porque foi assim, a gente fez 21 chaveiros, levamos na segunda-feira e foram todos vendidos, graças a Deus, e a gente sempre quer agradecer vocês que estão abraçando esse projeto junto com a gente. Mas segunda-feira vai ter mais, sexta-feira agora vai ter mais, e aí eu já vou separar aquelas encomendas. A Cris me encomendou, né, Cris? Já vou deixar 2 separados aqui para você já avisa a Kelly. E tem outras pessoas também, tá bom? Um beijo no coração de todos. Até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas nos vemos aqui, tá? Ô, gente, quem gostou do vídeo, né, tem muito conteúdo na nossa página, vamos divulgar, vamos fazer crescer, porque a gente precisa levar o conteúdo, né, do Espiritismo, a Boa Nova, para muitas pessoas que estão precisando, viu? Então, assim, vamos divulgar, vamos compartilhar. A gente tem também o Facebook, o YouTube, as palestras também, as lives, a gente leva para o YouTube também. Então, assim, vamos divulgar. Nosso YouTube está bem paradinho, a gente está alimentando ele, mas a gente precisa que ele cresça, tá? Um beijo a todos. Tchau, até amanhã.